Bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência da CIA referente aos resultados do quarto trimestre de 2025. Estão presentes hoje Paulo Correa, CEO da CIA, e Laurence Beltrão Gomes, CFO e DRI. Essa apresentação e o release de resultados já estão disponíveis na central de resultados do site de RI. Informamos também que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente para o inglês. Basta clicar no botão Interpretação para acessar o áudio. A gravação dessa videoconferência também ficará disponível em nosso site de RI. Depois da apresentação, teremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta por áudio, basta apertar o botão de levantar a mão para entrar na fila. Ou, se preferir, escreva sua pergunta diretamente no ícone de Q&A na parte inferior da tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da CIA, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a CIA. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da CIA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Agora, passa a palavra para o Paulo, que iniciará a apresentação. Bom dia a todos e a todas. Obrigado por estarem presentes em mais uma divulgação de resultados da CIA. Vamos dar início à nossa apresentação. Vamos começar pelo desempenho operacional do quarto trimestre de 25. A receita líquida do vestuário atingiu 2,3 bilhões nesse trimestre, que foi um aumento de 0,6% em relação ao quarto tri de 24. Mais uma vez, foi um trimestre que veio acompanhado pela expansão da margem bruta de vestuário. A gente alcançou 56,7 nesse trimestre, um aumento de 0,1 pontos percentuais versus o quarto tri. A categoria de beleza segue com um crescimento importante, com um aumento de 22,6% na receita líquida do trimestre. Em função desse mix, com uma maior participação de beleza no portfólio e do aumento consistente da nossa margem bruta de vestuário, a margem bruta de mercadorias cresceu 1,6 pontos percentuais no trimestre, alcançando 56,2%. Também encerramos o trimestre com uma geração de caixa de mais de 297 milhões, atingindo a caixa líquido pela primeira vez desde 2021, chegando a 83,7 milhões de caixa líquido. E o lucro líquido alcançou a marca de 269 milhões, quase 8% acima do quarto tri de 24. Mas antes da gente falar do fechamento do ano de 2025, que eu acho que foi um ano muito bom para a C&A, eu acho que é importante a gente também comentar um pouco sobre o desempenho do vestuário no quarto tri, que ficou abaixo da nossa expectativa. Depois de alguns anos com um crescimento sequencial e 11 trimestres de outperformance nesse setor, a gente registrou um same-store sales de menos 0,3%. Acho que é importante a gente ressaltar que a gente está numa jornada de transformação bastante ampla com a estratégia energia, que começou lá em 2024. E desde então, a gente vem executando uma série de iniciativas em absolutamente todas as áreas do negócio. A C&A é uma empresa em transformação. E uma das verticais mais importantes da energia é a revisão do sortimento e do modelo de exposição das categorias de produto nas nossas lojas. Essa evolução em produto vem trazendo consistentemente aumento nas vendas por metro quadrado em todas as nossas lojas e, ao mesmo tempo, um aumento na preferência de marca da C&A. Com base nesses resultados que a gente teve até então, a gente observou uma oportunidade de aumentar o sortimento de maior valor agregado, principalmente nesse período de evento de final de ano. Isso nos levou a tomar uma decisão de ampliar a participação desses produtos na pirâmide. Ao mesmo tempo,
O quarto tri, acho que ficou muito marcado por um conjunto de temperaturas atípicas e um ambiente competitivo mais promocional. Isso aumentou a demanda por produtos nas faixas de entrada de preços. Como uma consequência disso, a nossa pirâmide de produto teve um desequilíbrio na volumetria, principalmente em dezembro, um período em que a nossa capacidade de reação é naturalmente mais limitada devido aos altos volumes comprometidos em toda a cadeia. Isso, na prática, impactou a disponibilidade desses itens de entrada e elevou bastante o nível de ruptura deles. A gente identificou esse desequilíbrio rapidamente e ainda em dezembro, logo depois do Natal, a gente começou a implementar ações promocionais para acelerar as vendas dos produtos de topo da pirâmide, para ainda aproveitar o final do período de festas. Ao mesmo tempo, começamos a ajustar o sortimento de produto para recompor a base da pirâmide. Esse processo de ajuste que a gente começou em dezembro deve terminar até o final desse primeiro trimestre. Mas já percebemos claramente uma melhora comercial nesse início de ano. E isso é resultante desse equilíbrio maior nessa nossa pirâmide. Eu acho que, apesar dos desafios desse quarto trimestre, é importante ressaltar que a gente teve mais um ano de forte performance em 2025. Se a gente passa para os principais destaques desse ano, a nossa receita líquida de vestuário aumentou 9,2% comparado a 24, totalizando 7,1 bilhões. A categoria de beleza também foi um destaque no ano, com aumento de 46% na receita líquida comparado com o ano anterior. Se a gente olha para a margem bruta de vestuário, a gente expandiu 0,4 pontos percentuais, chegamos a 56,4% no ano. Se a gente olhar para mercadorias, a expansão foi ainda maior, 1,7 pontos percentuais versus 2024, também em função da desmobilização de telefonia. Nossa geração de caixa livre foi de mais de 843 milhões no ano, 26% maior do que em 2024. E a gente alcançou um lucro líquido ajustado recorde de 470 milhões, mais de 57% superior a 2024. Eu acho que toda essa evolução é uma consequência da percepção da nossa cliente. E isso também pode ser traduzido no indicador do NPS, que aumentou só em 2025 mais de 8 pontos percentuais. Além disso, o resultante do pragmatismo que a gente vem tendo na alocação de capital e gestão de performance, a gente teve uma expansão de mais de 5 pontos, 5,5 pontos percentuais do ROIC em 2025. Se a gente compara com 2024. A gente chegou num patamar de 21,8%, o que é um belo patamar de retorno para os nossos investimentos na fase que a gente está. Como a gente sempre faz, eu queria fazer uma atualização dos pilares da estratégia energia. Vamos começar com o pilar de produto, né? Então, acho que a gente começou essa transformação de categorias pelo jeans feminino e hoje esse aprendizado foi incorporado em várias outras categorias, como o Ace, o lingerie, o infantil, que acho que são exemplos claros dessa evolução. A gente já reformou mais de 1.400 áreas dentro do nosso parque de lojas, baseado nesse contexto de categorias. Ao mesmo tempo, a gente segue investindo em nossas ferramentas com cada vez mais uso de tecnologia e de dados. Sortimento dinâmico, por exemplo, já tem mostrado resultados importantes nas categorias que a gente fez o piloto. A gente já finalizou a estruturação dessa ferramenta, ela já está em fase de produção e agora a gente vai promover cada vez um sortimento mais personalizado para cada loja. Até o final desse ano de 26, nosso objetivo é que todas as categorias passem a fazer parte dessa metodologia de construção de sortimento. A gente também segue aprimorando o nosso modelo de precificação dinâmica, com uma atualização dos algoritmos. Como já comentei também, a gente encerrou nesse terceiro trimestre o phase-out da telefonia, enquanto a categoria beleza vem ganhando cada vez mais relevância no nosso portfólio. Hoje a gente tem mais de 290 lojas que têm um quiosque dessa categoria, e isso tem sido um pilar importante de crescimento para a C&A. Quando a gente vai para a jornada Omni, eu acho que um grande destaque do ano de 2025 certamente foi o novo conceito de loja energia.
que tem se comprovado como uma alavanca muito importante para o crescimento futuro da C&A. Os resultados iniciais têm sido acima das nossas expectativas e a performance claramente superior ao modelo de reformas que a gente tinha anteriormente. A gente também inaugurou, nesse último trimestre, 2 versionamentos para a nossa nova loja Energia. Não só para testar a performance desses versionamentos, mas também para entender formatos de custos diferentes desse modelo para ser aplicado em diferentes perfis de lojas. Com isso, a gente encerrou o ano com 3 lojas nesse formato, que, na nossa opinião, é uma das principais oportunidades para que a gente tem para seguir avançando na evolução de performance de vendas de metro quadrado da C&A. Ainda no pilar jornada, eu acho que é importante destacar que a gente continua investindo na modernização do nosso parque, né? A gente fez mais 9 reformas nesse trimestre, totalizando 23 lojas reformadas ao longo desse ano. As iniciativas do projeto Dispersão atenderam mais de 40 lojas em 25 também. E todas essas iniciativas seguem apresentando uma performance superior ao consolidado da empresa. Ao mesmo tempo, nesse último trimestre, a gente inaugurou mais 7 lojas, totalizando 10 novas lojas nesse ano de 25, principalmente em praças onde não tínhamos loja C&A, o que claramente amplia a nossa base de consumidores e dá uma nova plataforma de crescimento para a companhia nos próximos anos. No digital, a gente segue com o objetivo de aprimorar a experiência dos usuários, através agora cada vez de um uso mais intensivo de agentes autônomos, nesse movimento que eu acho que combina tecnologia, conversão e personalização para acelerar a eficiência e a relevância das nossas plataformas. A gente reestruturou o nosso site com foco na experiência da cliente, montamos uma nova arquitetura e uma revisão integral do conteúdo de moda, que agora conta com mais detalhamento e mais definição. Por exemplo, a inclusão de vídeos integrados à navegação. Além disso, também finalizamos a integração da sacola de compras. No aplicativo, a gente terminou de implementar o AI Personal Shopper, promovendo uma maior conversão para as nossas clientes que usam essa ferramenta. Seguimos também com a jornada de hiperpersonalização, com o lançamento da Home for You. É uma página inicial que, quando você entra logado, já chega com a sugestão de look baseado na sua preferência, o que mostra essa dinâmica de personalização. E esses avanços acabam contribuindo para um aumento do número de sessões e de mal do ano, assim como um aumento das conversões das nossas clientes que usam essas nossas novas ferramentas. Passando para o próximo slide, a gente continua nessa jornada de construção de marca. Acho que a gente consolidou o reposicionamento da C&A e manteve essa consistência da mensagem "A gente se encontra na C&A", reforçando o nosso objetivo de ser a marca de moda preferida das nossas clientes. Acho que é importante destacar também que, desde que a gente retomou nossos investimentos em marketing, a C&A esteve presente como look oficial de eventos de grande visibilidade e campanhas com personalidade, reforçando essa consistência do nosso posicionamento. A gente foi apoiador em 25 do Mega Show em Copacabana da Lady Gaga e, mais recentemente, anunciamos aí o patrocínio ao show da Shakira, que é uma artista conectada aos valores que orientam o nosso relacionamento com todos os clientes, né? Quem estava aqui um pouquinho antes da nossa apresentação teve a chance aí já de ouvir essa trilha sonora já baseada nessa nova iniciativa. Todos esses movimentos têm se refletido na evolução do nosso brand power e nos principais indicadores que traduzem a preferência da cliente pela C&A, como frequência de compra, como conversão e como NPS também. Antes de passar a palavra para o Laurence, eu queria destacar o impacto dessa jornada de transformação que o Energia tem sido responsável. Esse ano que a gente inaugurou a nossa nova loja conceito, que foi a materialização de toda essa nossa estratégia e que certamente é uma das grandes alavancas de crescimento por metro quadrado de produtividade dentro da C&A.
Em 2025, também encerramos a nossa parceria com o Bradescar. Essa decisão que foi tomada lá atrás, ainda no nosso momento de abertura de capital, deu origem a essa operação financeira, CIA Pay, e que vem com esse objetivo de trazer uma experiência de compra no varejo ainda mais fluida. Eu acho que os resultados vêm mostrando que essa jornada do Pay tem acontecido com essa expansão responsável, equilibrada e com uma ótima rentabilidade também. A gente conseguiu concluir o processo de desmobilização da categoria telefonia ainda nesse terceiro trimestre. E Beleza segue ganhando cada vez mais relevância no nosso portfólio de produtos. Acho que essas iniciativas acabam reforçando a nossa conexão com a cliente e promovendo uma jornada cada vez mais interessante e relevante para ela. Ao mesmo tempo, esse ano 2025 também demos início ao nosso novo modelo logístico, que vai contar com a presença de hubs urbanos com o objetivo de trazer ainda mais velocidade e precisão no abastecimento das nossas lojas. Eu acho que é mais legal é quando a gente olha toda essa jornada de evolução, a gente observa um impacto claro na percepção da nossa cliente. E a produtividade no vestuário é um reflexo disso. Desde que a gente começou a implementação das nossas iniciativas de energia, nossa receita por metro quadrado já aumentou em 27%, enquanto a área de vendas ainda tem um enorme potencial para crescer. Nesse mesmo período, a margem bruta de vestuário aumentou 1,1 ponto percentual. Agora, se a gente compara com o ano de 2021, ou seja, nos últimos 4 anos, a venda metro quadrado da C&A aumentou quase 60% e a margem bruta avançou quase 6 pontos percentuais. Isso é uma verdadeira transformação. Eu acho que todos esses avanços, obviamente, se traduziram no fortalecimento do nosso balanço. A gente deu importantes passos na redução do endividamento e na redução do custo da nossa dívida. E alcançar a posição de caixa líquido positivo nesse final de ano reforça ainda mais a nossa confiança de seguir investindo nas alavancas do energia. Agora passo a palavra ao Laurence, que vai dar continuidade à apresentação. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Muito obrigado pela audiência. Eu vou começar aqui os comentários pela receita. Então, a receita líquida, como o Paulo já comentou, a receita líquida do trimestre, eu acho que foi caracterizado principalmente por temperaturas atípicas, um ambiente bem promocional, uma maior demanda por itens de entrada e por presentes ocasionais com menor preço médio. Com isso, tivemos uma menor disponibilidade desse tipo de produto na base da pirâmide de preços. Assim, dessa forma, em vestuário, o nosso same-store sales atingiu menos 0,3% no quarto trimestre de 25, refletindo uma leve queda em relação ao ano passado, que quando a gente teve uma base de comparação forte, um crescimento de 14,4%. No ano de 2025, a receita de vestuário teve um crescimento de 9,2%. Em beleza, houve um crescimento importante de 22,6% nesse trimestre. No ano, a categoria cresceu 46% e segue alinhada com o posicionamento da marca, complementando a jornada de moda para as nossas clientes. As vendas de eletrônicos e beleza no trimestre tiveram uma queda de 28% e uma queda de 16% em 2025. Em telefonia, não houve vendas ao longo do quarto trimestre de 25. Na receita líquida de mercadorias do quarto trimestre de 25, foi de 2,4 bilhões, uma redução de 1,9% versus o quarto trimestre de 24. Entretanto, durante o ano de 25, houve um crescimento de 6,8% na receita de mercadorias. Na próxima página, aqui o ponto, acho que o mais importante aqui a destacar é justamente a expansão da margem bruta no trimestre e no ano. Em vestuário, nós crescemos 0,1 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior e 0,4 pontos percentuais em relação a 2024, em função
de uma venda com menor nível de remarcações. Em eletrônicos e beleza, nós alcançamos uma expansão de 15 pontos percentuais na margem bruta do trimestre e expansão de 10,6 pontos percentuais na base anual, em função da maior participação de produtos de beleza no mix da categoria. A desmobilização de celulares ela contribuiu para esse aumento nos últimos trimestres e, obviamente, consequentemente, para o ano de 2025. Como resultado, nossa margem bruta de mercadorias aumentou 1,5 ponto percentual no trimestre, alcançando 56,2%. No ano, a margem bruta teve um aumento de 1,7 pontos percentuais em 2025 versus 2024, atingindo 51,1%. Destaco o aumento da margem de mercadorias de quase 5 pontos percentuais desde o quarto trimestre de 22. Indo aqui para a próxima página, comento aqui um pouquinho sobre a nossa gestão de despesas, né? Tivemos aqui um crescimento de 4,1% nas despesas pré-IFRS versus o quarto trimestre de 24. Foi um crescimento abaixo da inflação, mesmo com investimentos e iniciativas de fortalecimento de áreas e estruturas da companhia. No ano, o SG&A cresceu 8%, 7,9%, abaixo do crescimento do vestuário, que representa mais de 90% das vendas da companhia. Em função da queda da receita de FT e uma redução de 28,6% no trimestre, que foi afetado pela desmobilização de telefonia e também a queda da receita de serviços financeiros, que foi causada pela menor participação, né, dos planos com juros e também uma menor receita pelo o encerramento da JV com o Bradescar. Por isso, nós tivemos uma queda na receita líquida total de 3,2% no trimestre, sendo esse o principal fator da desalavancagem financeira, ou digo, da desalavancagem operacional. Que é mais ou menos isso que a gente mostra aqui, né? Eu acho que como resultado, né, da combinação do crescimento de despesas operacionais, que somaram 920 milhões, com um aumento de 4,1%, e a queda da receita total de 3,2%, nós tivemos um aumento de 2,6 pontos percentuais da despesa em relação à receita líquida na visão pré-IFRS 16, ou um aumento de 1,3 pontos percentuais no ano. Indo para a página comentando um pouquinho sobre os números do PEI, acho que aqui vale ressaltar a nossa estratégia nessa área de negócios continua direcionada para melhorar a jornada de moda. Nós temos implementado uma política conservadora de concessão e recuperação de crédito diante da conjuntura atual de juros altos e endividamento das famílias, e nível de comprometimento de renda também atual. Mesmo com esse posicionamento, nós conseguimos aumentar a recorrência e o spending das nossas clientes. O resultado, nós tivemos um aumento da penetração do CAPEI nas vendas para 27,5% no trimestre, 3,1 pontos percentuais acima do quarto trimestre de 24. Ao mesmo tempo, nós observamos aqui uma melhoria nos nossos indicadores de inadimplência em função da melhor qualidade das rolagens e performance de novas safras. O nosso NPL 90 atingiu 13,1%, uma redução de 3,2 pontos percentuais versus o quarto trimestre de 24, e perdas líquidas sobre carteira atingindo 3,9%, 1,1 pontos percentuais melhor que o mesmo período do ano anterior.
Em relação às despesas, a estrutura flexível do PEI, ela também contribuiu para uma redução importante de 12,5% no trimestre. Com isso, encerramos 2025 com a emissão de 9 milhões de cartões e um resultado operacional de 4,4 milhões no trimestre. Indo para a próxima página, aqui, comento então sobre a evolução do EBITDA pré-IFRS 16 ajustado, que atingiu 431 milhões, 8,1% abaixo do quarto trimestre de 24 e uma redução de 0,9 pontos percentuais na margem EBITDA do período, em função da menor né, alavancagem operacional que já foi explicada nas páginas anteriores. No ano de 2025, o aumento do EBITDA ajustado foi de 10,7% em relação ao período anterior e com uma expansão de margem EBITDA ajustado de 0,7 pontos percentuais. Na próxima página, sobre o lucro líquido ajustado, nós mostramos aqui nessa página a evolução do lucro líquido, que atingiu 269 milhões no trimestre, 8% acima do mesmo período do ano passado, com uma expansão de margem líquida que foi de 1,1 pontos percentuais, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. No ano de 2025, o lucro líquido ajustado cresceu 57,5% e com expansão de margem líquida ajustada de 2 pontos percentuais, atingindo 471 milhões, um recorde histórico para a C&A. Na próxima página, eu comento sobre a alocação de capital. No trimestre, nós tivemos aqui um CAPEX de 248 milhões, praticamente, um aumento de 32% sobre o mesmo período do ano passado. No ano, o CAPEX atingiu 546 milhões, um crescimento de 51,8% versus o 2024. A maior parte desses investimentos foram direcionados a reformas e lojas novas. Destaco também aqui, muito importante, o ciclo de conversão de caixa do período, que apresentou uma melhora de 6 dias. Essa alocação de capital, combinada com o resultado operacional, gerou um ROIC de 21,8% no quarto trimestre, nos últimos 12 meses, o que representa a efetividade e disciplina na alocação de capital da companhia. No próximo slide, aqui nessa página, eu também acho aqui importante destacar que em 2025 nós finalizamos um processo de desalavancagem financeira da C&A, fechando um ano com um caixa líquido de 84 milhões. Além disso, finalizamos o ano com uma posição de caixa robusta de mais de R$ 1 bilhão. Para finalizar, aqui eu gostaria de comentar um pouco sobre destaques e reconhecimentos do trimestre que reforçam não apenas a força da estratégia, mas também o compromisso genuíno da empresa com inovação, responsabilidade e impacto positivo. Aqui, em 2025, nós fomos reconhecidos com mais de 40 prêmios, reflexo direto, consistente, né, de um trabalho importante que temos feito em todas as frentes. Fizemos a adoção antecipada do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, o IFRS SUIS2, um passo importante para elevar o nosso nível de transparência e aderência às melhores práticas globais. Outro marco foi o reconhecimento como a primeira varejista de moda a se tornar embaixadora do movimento Conexão Circular ligado ao Pacto Global da ONU. Também celebramos grandes reconhecimentos na frente de experiência e inovação.
o case da Loja Energia no Shopping Center Norte foi premiado pelo prêmio, né? Recebeu o prêmio Popeye como Store Design do ano. Além disso, no cenário regional, também fomos eleitos pelo Jornal Globo como a marca de moda favorita entre os cariocas, o que demonstra a força da nossa conexão com o consumidor. Por fim, não posso também aqui deixar de mencionar o lançamento de mais uma edição do nosso programa de estágio afirmativo, que tem gerado resultados concretos para ampliar a diversidade, formar novos talentos e também fortalecer a nossa cultura de inclusão. São conquistas, são importantes indicadores aqui que estamos seguindo aqui um bom caminho, construindo uma empresa sólida, inovadora e alinhada às expectativas da sociedade, dos parceiros e das gerações futuras. Com isso, eu concluo aqui a minha apresentação e podemos passar agora, então, para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer sua pergunta por áudio, basta clicar em levantar a mão para entrar na fila. Ou, se preferir, escreva sua pergunta diretamente no ícone de Q&A na parte inferior da tela. A nossa primeira pergunta vem do senhor Vinícius Preto, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Paulo, Laurence. Obrigado por pegarem a minha pergunta. Vocês mencionaram que o desempenho de vestuário do quarto tri ficou um pouco abaixo do que vocês planejavam. Então, eu queria explorar um pouco melhor o que mudou de lá para cá. Se vocês puderem compartilhar o que vocês conseguiram fazer de ajuste na operação desde então para retomar esse crescimento, e se é algo tão simples quanto ter mais produto de entrada, ou se teve mais alguma coisa que vocês identificaram que precisaram ajustar, e como já viram o reflexo dessas iniciativas em termos de performance de venda até aqui. E, por último, como a gente deveria pensar na dinâmica de margem bruta nesse primeiro trimestre, né? Principalmente, vocês mencionaram a postura um pouco mais promocional no topo da pirâmide, então se isso talvez tenha se estendido um pouco para o primeiro trimestre, ou se a dinâmica de margem por primeiro tri já é uma dinâmica mais normalizada. Obrigado. Vinícius, bom dia, cara. Obrigado aí pela tua pergunta. Cara, assim, eu falei um pouco na apresentação. Basicamente, quando a gente vê um desequilíbrio de pirâmide como esse, o que você tem que trabalhar é como reequilibrar, né? Então, esse reequilíbrio que a gente está falando primeiro foi um pouco da ação inicial. Tinha um pouco de mais no topo da pirâmide, a gente começou já a atuar em dezembro para fazer esse topo da pirâmide andar um pouco mais rápido, girar um pouco mais rápido, e você vê que mesmo fazendo isso, e a gente conseguiu ter uma resposta muito positiva, a margem bruta ficou preservada no Q4. E no Q1, o que a gente está fazendo é um período natural, tradicional de liquidações, e a gente já veio começando a ajustar à medida em que as cadeias de produção começam a se reerguer nesse período, depois de período de férias, de festas, a gente começa a receber os produtos de base de coleção com mais intensidade, com mais velocidade. À medida que isso começa a chegar no nosso CD e distribuído para as lojas, que é um processo, você começa a gerenciar essas rupturas de um jeito melhor, as rupturas começam a diminuir e o sell-through começa a acontecer de uma maneira mais intensa. Então, o que está acontecendo na prática é que a gente vê já um janeiro que foi totalmente diferente do mês de dezembro, por exemplo. Então, é uma jornada, não é liga e desliga, isso vai até o final do Q1, essa normalização desse sortimento, mas eu acho que a gente tem conhecimento, experiência suficiente para poder ir ajustando isso e fazer isso de uma maneira muito rápida e veloz. Então, nossa expectativa, de fato, é que o Q1 seja melhor do que o Q4 do ano passado, mas a normalização provavelmente vai acontecer no início do Q2. Essa é o nosso objetivo, é nisso que a gente está trabalhando, mas a gente já vai ver uma primeira reação, né, nesse Q1. E com relação à margem bruta do Q1, a gente continua na nossa jornada, a gente tem muita oportunidade, não estamos prevendo nenhuma ruptura nesse assunto margem bruta para o Q1, acho que a margem vai continuar resiliente,
para esse período. Então, a ideia é retomar o crescimento progressivamente ao longo do trimestre e, ao mesmo tempo, manter a margem bruta que a gente vem fazendo nessa nossa jornada. Perfeito, Paulo. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Rached, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegarem a nossa pergunta. Eu queria falar um pouco sobre o digital. Vocês acreditam que, dado esse consumo maior em price points mais baixos no quarto TRI, que geralmente são associados a produtos mais básicos, que tendem a ter uma penetração digital maior, vocês acham que isso pode ter gerado uma migração maior do consumo para online no quarto TRI? E aí, ainda sobre o digital, me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas eu entendo que ele talvez não seja uma grande prioridade no momento, dado todas as alavancas que ainda existem para ser capturadas no âmbito do Energia C&A no ambiente físico, né? Mas talvez ele seja uma oportunidade interessante mais para médio e longo prazo. Então, eu queria entender como vocês pensam sobre isso e também como está a diferença de rentabilidade entre os canais hoje. Obrigado. Felipe, obrigado pela tua pergunta, cara. Na verdade, são algumas perguntas, né? Deixa eu começar por sua primeira hipótese aqui de se há, de fato, esse consumo mais interessado, vamos dizer assim, nos produtos da base da pirâmide, se isso gera algum nível de migração digital. Eu acho que existe alguma migração. Eu entendo que, de fato, é mais fácil ainda para o usuário, para o consumidor, de comprar um produto mais básico pelo canal online, mas a nossa grande força é exatamente a integração dos canais. Essa visão omni do negócio é que é a grande diferenciação da C&A. Se a gente for para uma briga de guerra de preço apenas, essa história não para de pé para a gente. Então, nossa estratégia, no fundo, é exatamente de conseguir ter um sortimento super amplo, um sortimento em que você consegue ter uma experiência no canal digital cada vez mais interessante, por isso que eu falei um pouco das iniciativas que a gente está fazendo, do Home for You, dos agentes autônomos, para garantir de fato uma história cada vez mais interessante, mais fácil nesse canal. Eu falei também de conteúdo, né, de vídeos, a gente está tentando tornar essa experiência cada vez mais forte, e eu concordo absolutamente com você no que diz respeito ao olhar de médio prazo para esse canal. É natural que a evolução, não só dos agentes, gerem cada vez mais uma facilidade, uma normalidade para uma compra de mais omni. Na minha opinião, sempre mais omni, né? Porque, querendo ou não, existe uma importância muito grande no nosso negócio, que é a importância do vestir, do fazer o trial, né, desse produto. Então, isso de fato é uma história muito importante. Então, a gente olha como essa integração Omni como sendo a grande oportunidade de crescimento going forward, né? Se a gente olhar para o canal físico, a gente já falou sobre isso, tem muitas oportunidades, a gente está explorando elas e estamos capturando toda essa evolução, todo esse crescimento nesse sentido. Porém, nosso olhar para o canal digital é tão ou mais forte no que diz respeito a oportunidades também. Não só pela experiência dentro do canal Omni, e toda essa inovação que a gente está fazendo exatamente para suportar isso, mas principalmente para uma jornada cada vez mais fluida, personalizada e integrada entre o canal online e o canal físico. Então, a ideia, sim, é a gente conseguir ter cada vez mais força nesse sentido. Com relação à tua pergunta de rentabilidade, eu acho que essa é sempre uma pergunta bastante tricky. Por quê? Porque, cara, dentro da filosofia Omni que a gente está falando, você nunca sabe onde começou e onde termina uma das jornadas. Se você simplesmente faz PNL separado do canal, você acaba tomando decisões errôneas, de alguma forma. Por quê? Imagina uma pessoa que entra no site, ela tem contato com a coleção, tem contato com o produto, faz um print e vai terminar na loja. Quem que entra nesse PNL? Se a venda acontece no canal físico, e todo o trabalho e toda a importância que teve de mobilização e de conquista dessa cliente no canal online. Então, eu acho sempre mais desafiador olhar separadamente para os canais. É uma discussão bastante forte, obviamente, em todas as empresas, mas a gente tem tentado trazer esse olhar mais omni para o processo.
Então, apesar da gente ter PNL separado e conseguir entender, a gente está olhando cada vez mais integrado essa jornada, porque ela, assim a cliente olha para esse assunto. Então, tentando resumir um pouco das perguntas que você trouxe. Não, perfeito, muito claro, Paulo. Obrigado. Obrigado você. A nossa próxima pergunta vem do senhor Joseph Giordano, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia, Paulo, bom dia, Laurence. Obrigado pela pergunta. Eu queria explorar um pouquinho mais o andamento das iniciativas, né, de melhora de produtividade, principalmente no que tange reformas, né? Então, vocês mencionaram já o conceito novo de loja. Eu queria entender como é que a gente deveria ver a evolução, né, das entregas de reformas e aberturas ao longo desse ano. Obrigado. Vou começar pela dinâmica de reformas em si, que a gente fez 23 reformas em 2025, uma concentração grande no final do ano, e reforma, de alguma forma, impacta também um pouco da dinâmica da loja nesse período que ela faz essa história da reforma. Então, a gente tem uma expectativa clara de capturar o impacto dessas reformas que foram feitas em 2025 ao longo desse ano de 2026. Esse é um ponto. O segundo ponto, o vetor para 2026, a gente tem planejado algo em torno entre 20, 25 reformas ao longo desse ano de 25, ou de 26, desculpa. E aí, a diferença é que nesse próximo ano, a grandíssima maioria dessas lojas, ou para dizer quase todas, vão já ser feitas no modelo energia, que tem tido uma performance ainda maior do que o nosso modelo anterior. Então, a ideia, sim, é conseguir ver a captura do impacto dessas novas reformas, iniciando já esse ano, além do captura dos impactos das reformas que a gente fez lá em 2025. Essa é definitivamente uma das alavancas mais importantes que a gente tem de aumento de produtividade de venda metro quadrado, para esse ano de 2026, e nós vamos estar explorando e fazendo uma governança bastante próxima desses investimentos e desse aumento de produtividade. Quando a gente fala de novas lojas, a nossa ideia é de acelerar um pouco em relação ao que a gente fez no ano passado. A gente fez 10 novas lojas. A ideia é fazer entre 10 e 15 novas lojas. Precisam ser pontos muito bons, precisamos ter, a gente fica sempre falando 100% de hit rate, esse é nosso goal de garantir que a gente vai entrar num lugar bom, um ponto realmente forte, e não só participar de um shopping ou de uma localidade específica. A gente vem conseguindo chegar em novas localidades como uma nova opção de loja, e isso tem impacto assim imediato no crescimento de vendas da companhia, o crescimento total de vendas da empresa. Então, a ideia é fazer agora em 2026 entre 10 e 15 novas lojas dentro do mesmo princípio de muita assertividade nesse investimento. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Dani Eiger, da XP. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é ainda nesse tema de produtividade metro quadrado, né? Eu lembro que algum tempo atrás vocês começaram a dar uma direcionada de que vocês deveriam chegar num nível próximo a 15 mil o metro quadrado no final desse ano, né? E aí você trouxe aí, Paulo, essa questão das reformas como uma alavanca importante, além, obviamente, toda a jornada que vocês já têm feito em relação ao sortimento, produto, etc. Mas só olhando a referência do que vocês fecharam 2025, parece um delta relevante, assim. Só entender se ainda faz sentido a gente trabalhar com esse caminho, ou se a ideia é que isso seja atingido talvez um pouquinho mais para frente. Então, só pensar um pouco como que vocês estão vendo essa evolução de produtividade metro quadrado. E aí a minha segunda é em relação à dinâmica competitiva, né? A gente tem visto, eu acho que os players do
setor se movimentando, né? Uma outra loja de departamento também começando aí numa jornada de reforma de loja, também num caminho parecido com o de vocês de até ajuste de sortimento, de produto, até posicionamento de marca. Entender com vocês como que vocês têm enxergado a dinâmica competitiva, né? Vocês falaram desse ambiente mais promocional, entendo que foi até talvez mais por uma questão de canal do que da própria dinâmica de vestuário, mas seria legal ouvir de vocês como vocês estão vendo isso. Obrigada. Dani, bom dia, obrigado aí pela sua pergunta. Com relação ao nosso goal de chegar próximo dos 15 mil reais por metro quadrado de objetivo para esse ano, direcionalmente a gente continua com esse mesmo olhar. As iniciativas, o impacto que a gente espera, a governança, tudo isso continua exatamente direcionado para o mesmo tamanho de oportunidade. É óbvio que a velocidade e o baseline podem influenciar e pode antecipar algumas dimensões de algumas categorias ou algumas iniciativas podem ser antecipadas. Então, é uma história um pouco dinâmica. A gente está olhando para o assunto como um direcional que a gente está perseguindo e a gente vai continuar a perseguir da mesma maneira, porque as oportunidades e os fundamentos para buscar essa oportunidade, que a gente tem falado com energia, produto, experiência, relacionamento com o cliente, continuam os mesmos e a gente continua entendendo que as oportunidades têm o mesmo tamanho, têm o mesmo potencial. Então, nós vamos buscar essa história. Óbvio que talvez possa mudar um pouquinho para um lado ou para o outro, mas direcionalmente a gente está na mesma batida, na mesma caminhada e nós vamos buscar esse patamar. Agora, quando a gente fala, você falou da dinâmica competitiva e de iniciativas, algumas similares, eu acho muito interessante, cara. Eu acho que no final ajuda todo mundo. Eu não, eu acho muito bacana quando a gente vê que alguns elementos que a gente vem falando como caminhos de estratégia, tem outros participantes do mercado que também veem esses elementos como oportunidades. Então, eu acho isso um amadurecimento do nosso mercado, eu acho que fortalece todo mundo no final do dia e faz com que a régua suba para todo mundo. Então, a dinâmica competitiva fica mais forte, fica mais interessante, o que motiva mais a gente a avançar e melhorar as soluções e melhorar a qualidade das nossas experiências para o nosso consumidor. Eu acho que é natural, para mim, eu olho isso como um mercado ficando cada vez mais maduro, mais competitivo e, de fato, mais desafiador para todos nós. Para você que é profissional do segmento, eu acho que é sempre um desafio a mais e mais interessante para essa jornada. Excelente, obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor João Soares, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Paulo Lourenço, tudo bem? Paulo, eu ainda estou querendo entender um pouco melhor o que aconteceu nesse quarto trimestre. Acho que a empresa estava numa toada muito boa de ganho de share, né? Todas essas iniciativas que vocês têm tomado, muito aí, né, com o projeto Energia C&A. E aí eu vejo essa dinâmica de demanda de produtos de entrada, junto com uma restrição, né, do apetite de crédito, e assim, eu vejo com vasos comunicantes, né? Então, assim, nesse contexto, como é que você avalia, esse apetite de risco tão restrito? Assim, a gente vê, né, toda a equipe do Brossi fazendo um projeto aí, que já deve estar bem mais maduro, né? Os modelos de concessão, vocês entendem bem o cliente, né? É private label. Eu queria entender, será que não vale a pena aumentar o risco aqui, aumentar o parcelado, o 0+8 com juros para conseguir também pagar por uma carga de risco maior? Então eu queria ouvir um pouco assim, como é que está a tua cabeça diante desse quarto aí, se isso muda de alguma forma, enfim, acho que isso é um ponto importante. Depois eu tenho um follow-up. Legal. Eu vou compartilhar aqui a resposta aqui com o Laurence também, mas eu acho que no final do dia, cara, a dinâmica desse final de ano, né, quarto trimestre, eu acho que é uma consequência de um movimento maior, né? Quando a gente fala em termos do macro e a gente está olhando o que veio acontecendo com o país com relação à taxa de juros,
o mercado de varejo de moda como um todo talvez tenha sido um dos últimos varejos a ter um impacto mais forte. E isso, de alguma maneira, se traduziu com o que a gente falou, até por pesquisas aqui, a gente conseguiu ouvir uma frase de uma cliente que foi muito interessante, que eu acho que é um reflexo disso, que esse foi o Natal da lembrancinha e não foi o Natal do presentão. Isso, de alguma maneira, é uma novidade nesse contexto mais macroeconômico do Brasil, que tem, de fato, flutuações maiores e menores ao longo do tempo. Acho que, de algum jeito, a gente vê essa história. Quando eu olho para 2026, eu vejo com um olhar um pouco mais positivo, porque, obviamente, por tradição, tem um ano eleitoral pela frente, e, ao mesmo tempo, tem uma perspectiva de queda de juros também pela frente. Então, eu acho que uma normalização dessa dinâmica competitiva irá acontecer ao longo desse ano de 2026. Mas eu olho isso com naturalidade, faz parte, isso é Brasil. Brasil flutua um pouco, como a gente brinca, ela não é para amadores, mas eu acho que de verdade a gente tem aí ainda muitas oportunidades para avançar como produtividade e resultado da C&A. Agora, Laurence, se você quiser explorar um pouco a dinâmica do crédito. Também, apenas, eu acho só complementando, e acho que também é bom lembrar, né, que desde da implementação do PEI lá em 21, a gente sempre comentou muito com vocês sobre a construção de modelos preditivos, de modelos de avaliação, de concessão de crédito, de recuperação. E então eu acho que esse arsenal, a arquitetura de modelos, ele continua bem sedimentado, acho que evoluiu também bastante à medida que a carteira, e a gente vai conhecendo também o cliente mais, a carteira vai maturando e a gente vai conhecendo o comportamento desses clientes na carteira, comportamento de pagamento, comportamento de compra e pagamento. Então, eu acho que isso é muito importante, você tem razão, evoluiu, acho que a operação está muito madura. A gente tem visto, né, na própria, não só, eu acho que o resultado dessa boa performance da inadimplência, eu acho que começa numa boa concessão. Né? Não só numa boa recuperação, mas começa na concessão, e acho que é um modelo que está funcionando muito bem, e ele é um modelo técnico. Né? Nós sempre falamos e ressaltamos, né, que o PEI ele tem se voltado, principalmente nesses últimos anos, justamente como um veículo de relacionamento, um veículo de recorrência, de frequência, de comunicação até. A gente vem estudando cada vez mais como aproximar cada vez mais o PEI na comunicação e no relacionamento. Então, o que eu quero dizer com isso é que há uma certa independência aqui operacional e técnica, né? Eu acho que a nossa concessão de crédito e as políticas de concessão de crédito seguem um conjunto de modelos, né, que nos dizem o apetite ao risco que a gente tem que ter. E a gente quer continuar assim, com assim, muita disciplina, muita coerência e disciplina em relação todo a esse conjunto de modelos de concessão que foram construídos e que estão vindo super bem, operando muito bem, com muita eficiência. Entendi, mas só para deixar claro, assim, quando você olha para frente, manter esse apetite ainda restrito, ou vocês já conseguem ver um espaço para revisitar um pouco essa política, dado justamente esses pontos que vocês falaram, né? Aumentar o touch point, modelo maduro, enfim. O resultado do apetite de concessão, ele é um resultado das principais variáveis, né, de um conjunto de variáveis, dentre elas a taxa de juros. Taxas de juros, inflação, endividamento das famílias, uma série, um conjunto, comportamento das nossas safras, taxa de aprovação, isso tudo é um conjunto e é necessário que essas variáveis mudem de comportamento para que a gente tenha um apetite maior ao risco. Não é o que nós estamos vendo agora. Tá super claro, Laurence. Tá Paulo, bom? obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Namioka, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu perdi o começo do call, então não sei se vocês já endereçaram. Se vocês já endereçaram, depois eu volto aqui para reassistir o call. Mas era voltando, acho que para o ponto de dinâmica competitiva, mas agora mais pensando sobre a entrada de alguns players internacionais aqui. Se vocês pudessem compartilhar aqui como que está sendo a performance das lojas da C&A, em alguns lugares, algumas praças onde vocês viram essa entrada desses players internacionais versus o resto do parque, como que tá performando. Obrigado. Ô, Alexandre, obrigado pela tua pergunta, cara. Por mais contraintuitivo que possa parecer, mas isso já aconteceu numa época passada, então nossos cabelos brancos aqui trazem essa história de volta. É, a chegada de um novo player internacional num shopping em que a gente tem loja, ele é um, um um acelerador de fluxo e, consequentemente, um acelerador de venda da própria C&A. Por mais contraintuitivo que possa parecer, essa cena acontece consistentemente. Todos, desse player internacional que você falou, todas as lojas que abriu nos shoppings que a gente tem, loja, em absolutamente todas elas, a nossa venda melhorou em relação ao todo da C&A, como se a gente compara com o Total C&A. Então, assim, é uma história boa porque traz mais gente interessada. Todo mundo fala isso, as pessoas têm o costume e o hábito de visitar todas as lojas. A pessoa que chega no shopping, ela não vai só numa loja e vai embora. Normalmente tem aquela passeada no shopping como um todo. Então, muitas vezes as pessoas vão atraídas por um novo participante, por uma nova proposta, mas acaba dando uma passadinha em todas as lojas e nessa passadinha a gente acaba aproveitando e convertendo mais. Então, por mais contraintuitivo que possa parecer, cada inauguração dessa traz mais fluxo para a gente. Perfeito, super claro, Paulo. Obrigado, viu? Valeu. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eric Huang, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Paulo. Bom dia, Laurence. Obrigado por pegar a nossa pergunta. Acho que aqui queria voltar um pouco na agenda, né, de investimentos desse ano, né? Então, pensando no número de lojas um pouco maior, o próprio investimento aí no modelo logístico, a gente sabe que o CAPEX naturalmente vai crescer, mas olhando para o OPEX, né, o que isso pode representar aqui em termos de aumento, até olhando o quarto trimestre, né, a linha do G&A, por exemplo, ela teve um crescimento aí bem mais leve, né? Então pensar um pouco como que as despesas deveriam evoluir esse ano e também o que são alavancas aqui, né, para eventualmente vocês conseguirem fazer um ajuste caso a venda, e aí acho que por questões mais externas, não evolua talvez dentro da forma esperada por vocês. Obrigado. Bem, eu vou pegar essa então. Eu acho que primeiro o contexto, né, que a gente está vivendo, um contexto internamente, né, um contexto internamente do último ano do Energia, da implementação das iniciativas do Energia, nos coloca num momento, como o Paulo falou, um momento de transformação, mas várias iniciativas estão acontecendo em todas as áreas. Então, a gente vem reforçando as áreas e isso trazem em algum momento, né, uma despesa maior, uma antecipação de despesa. Entretanto, várias iniciativas têm sido feitas na companhia de revisar processos, revisar estrutura, uma agenda de produtividade, uma agenda adotando automação em processos, inteligência em processos. Então, isso tem acontecido em paralelo a todas essas iniciativas de fortalecimento das áreas. Então, dito isso, eu acho que importante também ressaltar, a gente conseguiu ter uma capacidade de reação e vem tendo uma boa agilidade na questão de ajuste de estruturas e priorização, seletividade naquilo que a gente vai deixar de fazer, muita diligência no escopo dos projetos também, na cadência e implementação das iniciativas. Eu acho que isso também foi bem importante, tem sido bastante importante da forma como a gente vem conduzindo essas iniciativas dentro da C&A. E, mais ainda, esse ano de 26, uma agenda não só que toma um tamanho maior, as iniciativas estratégicas, mas iniciativas de produtividade também. Dito isso, a nossa
aspiração, o nosso desejo, o nosso objetivo é da gente, mesmo com todo esse crescimento, com todo esse fortalecimento, a gente ainda conseguir entregar diluição, uma certa diluição de despesas no ano de 2025. Essa é a nossa intenção, a gente já capturar oportunidades para poder conseguir alguma diluição dentro do ano de 2026. 26, desculpa. Ótimo. Obrigado, Laurence. Obrigado pela pergunta. Nossa próxima pergunta vem da senhora Isabela Lamas, do UBS BB. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Paulo. Bom dia, Laurence. Obrigada pelo espaço aqui. Eu queria voltar naquele ponto dos produtos de entrada, que é um ponto bem debatido e muito importante aqui para a gente entender a performance para frente da companhia. Especificamente, entendendo como é que vocês estão pensando em operar o sortimento ao longo do ano, né? Porque o que ficou claro aqui, vocês me corrijam se eu estiver errada, é que faltou mesmo uma quantidade desses produtos de entrada, né? Vocês terem produtos mais baratos, e isso já está sendo sanado, né? Paulo ressaltou até o final do primeiro tri. Mas isso significaria uma mudança ali na estrutura da pirâmide de vocês? Ou seja, será que ao longo desse ano ou até mais médio e longo prazo, vocês devem trabalhar um pouco mais com os produtos básicos? Então a gente poderia pensar numa redução de preço médio de vocês. E aí como é que fica também o posicionamento de vocês de preço, comparando com a competição? Né? E aí até entrando na questão do valor agregado ali na peça, né? Se a base passa a ter uma representatividade maior, o quanto que pesa ou não ali mais a qualidade do produto, o que passa a ser mais diferencial, né, para o consumidor, para eles preferirem comprar com vocês do que comprar com o competidor, enfim, mais nessa linha. E aí, se eu puder também fazer uma outra pergunta, que entra na linha de beleza, que é onde a gente viu, né, tem visto aí terceiro, quarto tri, um aumento significativo na margem, naturalmente pelo phase-out do Fashiontronics. Mas vocês também têm comentado que essa linha de beleza por si só, ela vem muito bem, ela tem a margem naturalmente maior, mas vocês ainda veem espaço para melhorar nisso? Talvez ali no subsegmento de beleza, porque tem várias subcategorias, vocês têm evidenciado bastante isso no layout do modelo energia, né? Toda aquela seção ali mais moderna, destacando até os produtos ali, os asiáticos. Então, que se puderem comentar de onde ainda teria para evoluir em beleza, além desse phase-out de Fashiontronics também para ajudar um pouquinho no ano. É isso. Obrigada, pessoal. Legal, Isabela. Obrigado aí pelas tuas perguntas, acho que bem elaboradas, inclusive. É, vamos começar pela dinâmica do produto de entrada, né? A C&A tem uma tradição e uma fortaleza nessas categorias de entrada de muitos anos. Sempre fomos muito robustos na nossa oferta e na nossa capacidade de gerar valor percebido para o cliente através dessas linhas de produto. Então, quando a gente está falando do quarto trimestre, a oportunidade que a gente viu, e não estamos falando só nesse momento específico, mas o que a gente veio fazendo dentro do Energia foi revisitar cada uma das categorias e entender como fortalecer o sortimento, como fortalecer a proposta como um todo. E várias vezes a gente viu, olhando para as categorias, que a grande oportunidade, ou uma das maiores oportunidades, tinha a ver exatamente em fortalecer o topo da pirâmide. Exatamente pela fortaleza e tradição que a gente tinha na base de coleção. Então, quando a gente está falando de esse ajuste que a gente está fazendo, basicamente a gente está retomando a força que a gente sempre teve. Então, não é que a gente vai aumentar ainda mais o sortimento, a C&A vai ficar só produto básico, vai ter pouca coleção. Não, não é isso, não entendam dessa maneira. O que a gente está falando é de retomar o equilíbrio. De alguma maneira, nesse quarto trimestre, esse equilíbrio ficou prejudicado por duas verticais. Primeira, talvez exatamente com a mesma origem, não só pela temperatura, que foi mais amena, então todas as estruturas de alto verão tiveram menos interesse do que tradicionalmente tem nesse período do ano, e então e o outro que tem a ver exatamente com essa conjuntura macro
o que a gente brincou do Natal da lembrancinha, uma orientação maior de conversão para esses produtos de entrada. Então, eu acho que é mais um ajuste pontual do que aconteceu nesse último trimestre do que uma mudança estrutural estratégica de participação de produtos de entrada com produtos do restante da pirâmide. Tá? Então, acho que isso é bem importante de destacar aqui no que diz respeito. Posicionamento de preço da CA vai mudar? Não. De novo, a gente está falando de um ajuste em relação a um movimento que a gente fez para o final do ano. Posicionamento da empresa continua igual, a gente continua monitorando categoria por categoria, todas as faixas de preço, todos os concorrentes, por isso que a gente está entendendo exatamente essa condição de mercado e a oportunidade em si. Não devemos ter nenhum tipo de movimentação estratégica, pensando aqui, olhando para frente, tá? É muito mais um ajuste e voltar à fortaleza que a gente sempre teve. E por isso que eu acho que está acontecendo de uma maneira rápida, porque a gente sabe fazer, a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente sabe como a gente pode fortalecer. O que eu acho que é interessante de trazer também nessa dinâmica da base de coleção é que a gente começou a provocar no mercado uma revisão a própria do básico em si. Se você olhar para as nossas linhas de algodão peruano, que tem sido um super sucesso e preferência dos nossos consumidores, você vê exatamente isso. À medida em que você traz para o produto básico uma roupagem de qualidade, de valor maior, você consegue ter espaço para também trabalhar novas faixas de preço como um todo. E a pirâmide ficar um pouquinho mais robustecida no meio, né, no produto de entrada para o meio da pirâmide, isso você começa a ter mais oportunidade. Então, e disso que a gente está falando, é exatamente essa história que a gente está atuando. Com relação à beleza, de fato, a gente ainda tem uma margem comparativa de FT até o terceiro tri do ano que vem, né? Ou melhor, desse ano, 26, né? Já estamos em 26. Então, até esse ano, a gente já vai ter algum tipo de resquício de comparação com o Fashiontronics. Dentro do Beleza, sim, a gente tem oportunidades ainda, porque as categorias, se você der um zoom na categoria Beleza como um todo, tem as subcategorias, elas têm margens diferentes, elas têm giros diferentes. Então, trabalhar esse mix dessas subcategorias dentro do Beleza é certamente um vetor e uma oportunidade para ir progressivamente expandindo a margem, mas, obviamente, você tem que melhorar o sortimento, você tem que melhorar a proposta, e a cliente precisa entender, e a gente precisa construir essa jornada. Então, é uma jornada, mas a gente está super atento e super focado em tentar buscar, principalmente, primeiro, venda metro quadrado crescendo dentro dessa categoria, depois, como que a gente pode ampliar a margem, não só por mais escala, mas também por uma gestão de categorias cada vez mais forte. Tá ótimo, obrigada, Paulo. A nossa próxima pergunta vem do senhor João Soares, do Citi. O senhor pode abrir o seu microfone e realizar a sua pergunta. Obrigado. Desculpa, pessoal, voltar. Só esqueci do follow-up rápido, assim, olhando essa posição de caixa que tem hoje, a monetização de crédito tributário esperada aí para 2026, como é que vocês estão vendo a alocação de capital? Pensar em aceleração de CapEx, recompra, dividendo, enfim. Isso é bom ouvir. Obrigado. Legal. Lourenço, quer pegar essa? Como a gente tem o plano, né, o plano energia, eu acredito que isso pode ser uma possibilidade, né? Todo o CAPEX necessário vai ser fundiado com caixa, né? Vamos tentar o máximo possível fazer todo o plano de investimento com caixa próprio, mantendo o endividamento em níveis baixos, principalmente se esse ambiente, né, de juros continuar elevado. E aquilo sim, aquilo que for excesso de caixa, ele pode ser distribuído tanto na forma de um payout maior, quanto na forma de recompra de ações, né? Mas o principal, a prioridade, né, dado o contexto e o momento, a jornada, né, que estamos de recuperar, fortalecer a companhia, fortalecer o modelo de negócios, as grandes oportunidades faladas pelo Paulo, né, que a gente vê e tem certeza, convicção que a gente tem oportunidade de continuar aumentando a venda por metro quadrado, a priorização
é o plano de CAPEX, a gente seguir com o plano de CAPEX robusto nessa direção e, sim, aquilo que não for, o que for excedente poderá ser retornado ao acionista. Boa, Distribuído, Lourenço. ok? O CAPEX não tem guidance ainda, né? Desculpa. O CAPEX tem guidance já para 2020? Talvez um crescimento de 15 a 20%, um CAPEX maior, um crescimento de 15 a 20% maior em 2026 do que foi no ano de 2025. Ótimo. Obrigado. Obrigado, João. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Passa a palavra para o Paulo para as considerações finais. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer a todos e a todas que participaram aqui do nosso call. Eu acho que esses resultados do ano de 2025 são fruto de uma transformação profunda que a gente está realizando com disciplina, com confiança e, principalmente, com foco na nossa cliente. Acho que 2025 foi mais um ano de destaque para a nossa empresa e eu não poderia deixar de agradecer e reconhecer o nosso time C&A e dizer que esse resultado é de vocês. Nós vamos continuar com o nosso propósito de impactar as pessoas para que elas possam ser quem desejam ser através da moda. E, galera, aquele tradicional coraçãozinho para vocês. Obrigado, a gente se encontra na C&A. Valeu! Para as perguntas que ficaram pendentes, por favor, entre em contato com o time de RI. A videoconferência da C&A está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.